Boa noite, família IBLN. Boa noite a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Mais um culto dos propósitos, mais um dia que o Senhor tem nos abençoado, que Deus tem nos protegido e nos guardado. Aproveita esse momento, cumprimenta o seu irmão através do nosso chat online, deseje boa noite a ele, dê a graça do Senhor, a graça e a paz do Senhor para ele. Se for alguém que você conheça, diga o quanto você está com saudade. Comente agora aqui no nosso canal, no chat, ao vivo. Faça desse momento nosso momento de comunhão. Quanta saudade, não é verdade? Nós estamos aqui de nos cumprimentarmos, abraçar uns aos outros. Mas você pode fazer um pouco disso agora, através do nosso chat ao vivo. Você pode desejar boa noite, dizer o quanto você está com saudade, cumprimentar alguém. Faça desse momento um momento de comunhão, que nós estamos dando início ao nosso culto. O salmista, no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Certamente a casa do Senhor é um lugar de alegria. Por quê? Porque é a casa do nosso Pai, é a casa do nosso Deus. É na casa onde há comunhão, onde há alegria, onde há o banquete. Por isso nós nos alegramos quando vamos à casa do Senhor. Mas nesse momento que estamos impossibilitados de irmos à casa do Senhor, nós podemos fazer da nossa casa esta casa, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, e onde nós estamos, nós somos morada do Espírito Santo, nós somos casa de Deus. Então faça do seu lar, da sua casa, neste momento, um lugar da habitação de Deus. Faça do ambiente que você se encontra agora, com a sua família, um lugar de alegria, um lugar onde o Espírito Santo tem a liberdade. E é com essa palavra que eu quero convidar você a fazer essa oração comigo, a colocar diante de Deus esse culto, a apresentar a Deus tudo aquilo que vamos entregar a Ele, para que no momento da palavra Ele também possa falar ao meu e ao seu coração. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esse dia, pois sabemos que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Sabemos que a sua mão tem nos sustentado. Nós estamos alegres, Senhor, nesta noite, por mais este momento, Senhor, que estamos reunidos para louvar e engrandecer o seu nome. O momento de louvor e adoração que iremos fazer nesse momento, que o Senhor possa receber como expressão da nossa gratidão, como expressão da nossa fé, que Ele possa subir aos altos céus como um aroma suave ao Senhor. Que nesta noite a sua palavra possa falar poderosamente aos nossos corações, que ela possa penetrar o mais íntimo e profundo do nosso ser, trazendo restauração, trazendo transformação, Senhor. Esse é o desejo que nós temos, esse é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Louve e exalte o Senhor nesse momento, amém? Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a
Glória a Deus, glória a Deus, com o nosso louvor alegrar o Senhor. Não é verdade? É um momento de alegria porque nós podemos ver a mão de Deus estendida sobre nós. Nós podemos perceber que mesmo no momento que estamos vivendo agora, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido fiel, a palavra de Deus tem se cumprido em nossas vidas, tem se cumprido na história. E é um motivo de alegria para nós podermos perceber que Deus não perdeu o controle da situação e que Deus tem sido fiel para conosco. É por isso que este é um momento muito importante para mim e para você. É um momento importante para a igreja do Senhor, porque é um momento, a oportunidade que nós temos de demonstrar ao Senhor a nossa fidelidade. Deus tem sido fiel comigo, não tem deixado faltar nada na minha família. Certamente o Senhor tem sido fiel para com a sua família também e não tem deixado faltar nada, saúde, recursos, para você viver e passar em segurança pelos momentos que estamos vivendo. Então esse é o momento em que vamos demonstrar, através dos nossos dízimos e ofertas, a nossa fidelidade ao Senhor. A nossa casa tem sido suprida, é o momento de suprirmos a casa e o espaço que o Senhor separou para que a palavra dele possa ser anunciada. Na nossa tela agora você está vendo as contas bancárias. Faça desse momento um momento de louvor e adoração ao Senhor, por meio da sua fidelidade e contribuição para a obra de Deus. Amém? Eu sei que és aquele que
nos diz em Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você esteja aí nos assistindo pela IBLN TV, você se sente cansado, você não vê esperança, você não enxerga uma perspectiva para o teu problema, uma solução para o teu problema. Talvez você está aí com o teu coração aflito, você está abatido, preocupado, desanimado, você está exausto diante de tudo aquilo que você tem enfrentado na tua vida. Mas esse texto nos traz uma promessa da parte do Senhor. Quando vamos até Ele, com as nossas fragilidades, com as nossas limitações, quando apresentamos a Ele todo o nosso cansaço, Ele dá descanso para a nossa alma. Ele dá descanso para mim e para você. Ele tira o fardo pesado sobre as nossas vidas e nos dá o descanso que só Ele pode dar. Eu queria convidar você aí a fechar os seus olhos, a se colocar diante do Senhor, na certeza de que aquele que pode dar descanso à tua alma, aquele que tem a solução para o teu problema, para a tua dificuldade, para a tua luta, Ele está neste lugar. Se coloque diante do Senhor, clame a Ele. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nessa noite, que nos braços do Senhor é o teu descanso. Quero convidar você aí, na tua casa, onde você estiver, a erguer as tuas mãos e aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de todo louvor. A Ele, o nosso Senhor, glórias a Ele. Amém. Aleluia. Esse é o nosso culto dos propósitos. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração para estar compartilhando com você nessa noite. E eu creio que essa palavra vai abençoar profundamente a sua vida, a sua família. Eu creio que essa palavra vai gerar esperança, fé no teu coração. Eu queria convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e se colocar diante do Senhor, na certeza de que o Senhor vai falar poderosamente comigo e com você nessa noite. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Nós já Te adoramos nessa noite por intermédio dos louvores, por intermédio, Senhor, dos dízimos, das ofertas. Nós queremos Te adorar agora, Senhor, por intermédio da Tua palavra.
que apesar de mim o Senhor possa me usar nessa noite, que pela tua graça e misericórdia eu seja boca tua, Senhor, nesta noite, que eu possa, Senhor, ser um canal nas tuas mãos, para que o teu amor, Senhor, possa alcançar cada vida nessa noite. Oh Deus, fala conosco, pois há uma mensagem do teu coração para os nossos corações, e que cada coração nessa noite possa estar, Senhor, com as portas do seu coração escancaradas, para que a boa semente do Evangelho possa penetrar, florescer e frutificar. Coloca fogo nos meus lábios, Senhor, fogo dos céus, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Você que nos assiste pela IBRN TV, é uma grande alegria poder estar com você, poder adorar ao Senhor com você. Nós cremos que a tecnologia tem sido um instrumento poderoso nas mãos do Senhor nesse tempo, para que possamos estar conectados, para que possamos ter essa percepção de comunidade, de que estamos juntos, apesar do distanciamento. Glórias ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos permitido viver nesse tempo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração tem como tema a ótica dos céus. Isso mesmo, a ótica dos céus. Mas como assim, Alexandre, a ótica dos céus? O meu objetivo com essa reflexão é levar você a enxergar a vida, a tua vida, as tuas lutas, as tuas dificuldades, os teus desafios, as circunstâncias difíceis que tantas vezes cercam você, por uma ótica diferente, por uma ótica celestial. Ou seja, que você possa enxergar os teus problemas, a tua vida, as tuas dificuldades, além do natural, mas que você possa enxergar, olhar para todas as tuas dificuldades, para todos os teus problemas, de uma forma espiritual, com olhos espirituais, com o olhar da fé, com o olhar que Cristo enxerga, olha para você, para a tua vida e para as circunstâncias que te cercam. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui o apóstolo Paulo, da parte de Deus, ele está nos dizendo que todo crente em Cristo Jesus, ele enxerga além do natural. Ele olha para tudo ao seu redor, além do natural, além do olhar físico e material. Mas ele contempla as coisas que o cercam, as circunstâncias difíceis que tantas vezes querem comprimi-lo. Ele olha para tudo isso com uma ótica celestial. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que o crente em Cristo Jesus, ele se move firmado nas promessas do Senhor. Como tem sido a tua caminhada? Você tem caminhado firmado naquilo que o Senhor prometeu e estabeleceu para a tua vida? Existe uma família, eu não sei se você conhece a biografia, a história dessa família. Essa família, é a família Smith, é uma família americana. E é uma família composta por 3 pessoas. O pai se chama Brian Smith, a mãe se chama Joyce Smith e o filho se chama John Smith. Essa família passou por uma situação extrema na vida deles. Algo muito difícil. Mas eles puderam caminhar firmado nas promessas do Senhor. Aquela mãe, diante daquela situação tão difícil, ela não olhou para aquela situação, para aquele problema, para aquela dificuldade, com um olhar natural, mas ela enxergou aquele problema por uma ótica celestial, por uma ótica dos céus. Eu me refiro à biografia dessa família, que foi lançada num livro escrito pela mãe, pela Joyce Smith, e o nome do livro é Superação, o Milagre da Fé. Em abril de 2019, 11 de abril de 2019, o filme baseado neste livro foi lançado em todo o mundo. E ali nós, então, podemos acompanhar
um pouquinho da história, da trajetória dessa família. Nós agora vamos passar um vídeo, eu quero que você preste atenção. É um videozinho de 2 minutinhos. Aqui você vai poder ter uma ideia do que essa família passou. Então eu quero convidar você a se conectar, preste atenção, e que você possa captar tudo aquilo que a família viveu e como eles puderam experimentar o favor do Senhor. Acorda pra vida. O café fica pronto em 10 minutos. E não me faça voltar aqui. Essa é a nossa cidade. É uma comunidade muito solidária. Todo mundo conhece todo mundo. Oi, dona Joyce. Oi, tudo bem, meninas? Nós sempre nos apoiamos. Belo sermão, pastor. O que vocês vão fazer depois daqui? O John tem um jogo de basquete. Tô sabendo, já vi as enterradas dele. Esse moleque é irado. Avisa sua mãe amanhã quando e onde ela te pega. E não faça nenhuma bobagem. Amo vocês. Meninos, saiam do gelo! É treino pras Olimpíadas, moço. Cindy! Ele tá debaixo d'água há mais de 15 minutos. Vamos retirar o corpo, não resgatar. Bati em alguma coisa. Achamos! Usamos todos os recursos da medicina. Não há mais nada a fazer. Não! Por favor, Deus, envie o Espírito Santo para salvar meu filho. O menino de 14 anos de St. Charles, que passou 15 minutos debaixo d'água, continua a lutar pela vida. Eu creio que o John não passa dessa noite. O Senhor não conhece meu filho. Ele é guerreiro. Eu só quero que faça o melhor pelo John e deixe Deus fazer o resto. Você é minha alegria e orgulho. Quero ver você arremessando e correndo pela quadra outra vez. A família Smith fez um pedido. Por favor, orem pelo John. Na água aquele dia, eu já ia desistir quando eu ouvi uma voz que disse mais pra trás: eu estou louco? Ou Deus falou com você? Mas eu não acredito em Deus. Eu acredito, mas talvez isso não baste nesse caso. Eu sou seu pastor. Meu dever é ficar ao seu lado o tempo que for necessário. Já viu a página do Facebook? Viralizou. Tommy, Tomara que ele fique bom. não vamos passar por isso sozinhos. O que tiver pra mim, pro Brian, pro Joe, eu me entrego. Esse vídeo é interessante porque ele nos mostra um pouquinho de tudo que aquela família passou. Essa família ali vivendo no Missouri, o garoto John Smith, com 14 anos de idade, ele decide, com mais 2 amigos, dar uma volta, brincar ali num lago congelado. E lagos congelados são extremamente perigosos. E ali, sendo advertido por um homem de que era perigoso estar ali, eles, não ouvindo aquilo que aquele homem, o alerta daquele homem, continuam brincando. E então, John, o filho de Brian e de Joyce, no determinado momento, o gelo se rompe e ele cai naquele lago congelado, juntamente com mais os seus amigos. E ali, durante 15 minutos, ele fica submerso. Então, os bombeiros, após 15 minutos, e o bombeiro já estava desistindo, mas ele alega ter ouvido uma voz, que depois fica claro que era a voz do Senhor falando com ele, dizendo que ele deveria continuar procurando e indicando o lugar no qual ele deveria procurar ali embaixo d'água, com os ganchos que os bombeiros estavam ali utilizando para poder encontrar o garoto. 15 minutos já havia se passado. O garoto então é retirado da água, levado imediatamente para o hospital, e daquele momento em que ele caiu da água até o tempo em que os médicos tentam ressuscitar aquele garoto, se passa 1 hora. O garoto é declarado morto. A sua mãe, Joyce Smith, chega ali no hospital e ela então se depara com aquela situação e encontra seu filho morto. Mas aquela mulher não olha para aquele problema com um olhar natural, mas ela olha para aquele problema com uma ótica dos céus. Então ali, tomada pelo Espírito Santo, aquela mulher clama ao Espírito Santo que possa ser com ela naquele momento, e ela clama ao Senhor que possa novamente soprar vida, fôlego de vida no seu filho.
E o filme mostra ali os médicos, a equipe médica, ouvindo o clamor daquela mulher. Mas eu imagino que sem nenhuma expectativa de que algo pudesse mudar. De repente, os aparelhos começam a indicar que os sinais vitais daquele garoto foram restabelecidos. Aquele garoto, então, continua recebendo os cuidados. E logo, assim que possível, John é transferido para um grande centro especializado em afogamentos, em pessoas afogadas. E ali ele tem a oportunidade de ser tratado pelo maior especialista do mundo em afogamentos. E aquele médico, diante de Brian e de Joyce, pais de John, ele vira para eles e diz assim, aquele grande especialista: olha, eu creio que o seu filho não passa dessa noite. Aquela mulher, ela não dá ouvidos àquilo, porque ela está contemplando aquela situação do ponto de vista dos céus, com um olhar celestial. E mesmo contra todos os prognósticos, contra tudo e todos, porque na realidade, fora aquela mãe, ninguém acreditava que aquele garoto pudesse sair daquela situação. E conforme aquela mulher orava, a comunidade se juntou a ela em oração, seu pastor sempre presente ali, clamando, lutando com ela pela vida daquele garoto. E é interessante no filme que, num determinado momento, quando todos, inclusive seu marido, pensam não haver mais solução, aquela mulher, ela decide não recuar. Há momentos na minha vida e na tua vida que, diante das nossas lutas, dificuldades, dos nossos problemas, nós também temos que tomar a decisão de não recuar, de permanecer, de perseverar e continuar olhando para aquela situação do ponto de vista dos céus, como Cristo vê e enxerga aquela situação. E foi o que aquela mulher fez, ela não recuou e ela permaneceu. E aí eu vou dar um spoiler do filme, não sei se você já viu, mas enfim, eu vou ter que dar o spoiler. Aquele garoto, ao final de todo aquele processo, ele sai andando do hospital, sem sequelas. Algo impossível e inimaginável. Aquela mulher, aquela família, viveu um milagre, porque uma mãe decidiu enxergar um problema que parecia impossível ser solucionado pela ótica dos céus. Como tem sido com você? Como você tem contemplado, enxergado a tua vida, os teus problemas, as tuas dificuldades? A palavra de Deus está repleta da história de homens que também enxergaram as suas lutas e dificuldades pela ótica dos céus. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1, nós temos o exato momento em que os filisteus se agruparam para enfrentar o povo de Deus. Os exércitos de Israel se juntaram, acamparam ali no vale de Elá. E a Bíblia diz então, no versículo 4 do capítulo 17, que havia um homem, um grande guerreiro no meio dos filisteus, chamado Golias. E ele tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, diz a palavra de Deus, ou seja, aproximadamente 3 metros. A Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, vai dizer que ele tinha 4 côvados, aproximadamente 2 metros. Sendo 2 metros ou 3 metros, o fato é que aquele homem tinha dimensões muito acima da normalidade da época. E a Bíblia diz então que aquele gigante ali afrontando o povo de Deus. E aí, tem homem para me enfrentar, tem homem para me encarar. E ali ele zombava do povo de Deus. Lá no versículo 24 do capítulo 17 diz que todos os israelitas fugiram diante daquele homem e tremiam de medo. Mas a palavra nos afirma que havia um homem, Davi, um jovem,
um pastor de ovelhas, e ele contemplando o medo estampado na face do povo de Deus, lá no versículo 26 ele faz a seguinte declaração: ei, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi olhou para aquela situação pela ótica dos céus. Ele não enxergou aquela situação com olhos naturais. O que Davi fez foi redimensionar aquele problema, aquela situação. Ele redimensionou aquele gigante. Da mesma forma, diante daquilo que você tem enfrentado, é o momento de você também redimensionar. Talvez esse problema na tua vida pareça ser uma muralha intransponível, pareça ser um gigante que não há como ser derrotado. Ei, redimensione também e viva aquilo que o Senhor tem para você. Mas nessa noite eu quero falar de uma forma muito especial, de um milagre realizado por Jesus. E eu quero de todo o meu coração que você possa acompanhar toda a descrição, a narrativa desse milagre, na certeza de que, assim como o Senhor foi naquela situação, o Senhor também é com você na situação que você está enfrentando, independente do que seja. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Você não precisa, se quiser abrir a sua Bíblia aí para me acompanhar, se você apenas quiser prestar atenção em mim, ou se você quiser fazer os dois, eu vou ficar com a minha Bíblia aberta e vou ficar conectado com você, Alexandre. Mas eu quero que você preste muita atenção naquilo que nós vamos tratar aqui. Esse milagre, ele nos mostra como devemos e podemos enxergar tudo na nossa vida por intermédio da ótica dos céus. E quando olhamos pela ótica dos céus, como podemos viver situações na nossa vida que para nós nos pareciam completamente impossíveis de acontecer, de vencer, de superar. A Bíblia diz, lá no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, Jesus estava ali no Lago de Genezaré também chamado de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Esse texto também, esse milagre que é chamado de a pesca maravilhosa, esse texto, essa situação, esse milagre também está descrito lá em Mateus 4, versículos 18 a 22, e Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 20. A Bíblia então conta que Jesus estava ali em Genezaré, no lago de Genezaré, e a multidão apertava Jesus. Mas a multidão apertava Jesus, diz o texto, para ouvir a palavra de Deus. Ei, o que você ou quem você tem ouvido nesse tempo de lutas, de dificuldades? A quem ou o que você tem ouvido diante do que você tem enfrentado na tua vida? Ei, aquele povo estava ali buscando ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, eu e você, nas nossas vidas, nós temos que buscar também ouvir aquilo que pode gerar esperança no nosso coração. A palavra de Deus nos diz em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que nos traz esperança é a palavra de Deus. O que nos traz esperança, o que gera esperança no nosso coração, é aquilo que o Senhor prometeu e estabeleceu para a minha vida e para a tua vida. E o texto continua, versículo 2, e a palavra de Deus nos diz que Jesus ali sendo apertado pela multidão, ele avista então 2 barcos. E aqueles barcos, os pescadores haviam descido e estavam lavando as suas redes. Aqueles barcos estavam sem uso. Mas Jesus decide então entrar em um daqueles barcos, diz o versículo 3, o barco de Simão Pedro. E talvez aí na tua vida, você aí no barco da tua vida,
você está aí parado, inerte, você se sente impotente, você não consegue avançar, você não sabe muito bem o que fazer, ei! Chame Jesus para entrar no barco da tua vida, porque quando Jesus entra no barco da nossa vida, Ele dá sentido, Ele dá propósito, Ele dá significado. Ele nos coloca em movimento, mas não é um movimento em direção a qualquer lugar, é um movimento em direção ao que Ele estabeleceu, ao que Ele tem para mim e para você. Chame Jesus para o barco da tua vida. Jesus então entra no barco de Simão Pedro e fala assim para Pedro: olha, afasta um pouquinho o barco. Pedro então afasta o barco ali no lago, e Jesus ali senta no barco e começa a pregar, a falar para a multidão. Ali o Mar da Galileia, ele é uma extensão de água de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E ele é cercado por montanhas, e ali na região, no local onde Jesus estava, havia um declive, há um declive. E ali então serviu de um palco perfeito para Jesus. A multidão sentou ali na praia, naquele declive, leve declive, e ali formou-se como se fosse uma arquibancada. E Jesus ali no barco estava como se fosse numa espécie de palanque, falando para o seu público. E as pessoas ali então ouvindo a mensagem de Jesus. A mensagem que transforma, que muda a história das pessoas. E diz o versículo 4 que após pregar, Jesus vira para Simão Pedro e diz assim: olha, lancem as redes. Mas é interessante que o texto diz que aqueles homens já haviam lançado as suas redes, eles estavam lavando as suas redes. E Pedro vira para Jesus e diz assim: mas Senhor, nós tentamos a noite inteira sem pescar nada. Diz o versículo 5. Mas aí vem a grande declaração de Pedro, quando ele diz assim: mas sob a tua palavra lançaremos as redes. É interessante aqui que Pedro e os seus companheiros, Tiago e João também são descritos ali em Mateus 4 e Lucas capítulo 1, eles também participam desse momento. E é interessante que Pedro e os seus companheiros, eles não pedem explicações para Jesus. Mas por que a gente vai ter que lançar agora? O Senhor vai fazer um milagre? Quantos peixes, qual a quantidade de peixes que nós vamos pescar? Mas Jesus, como é que isso vai se dar? Jesus, como é que isso vai acontecer? Ei, eles não pedem explicações para Jesus, mas a declaração que Pedro faz é: sob a tua palavra, eu e os meus companheiros vamos lançar as nossas redes. Talvez você não esteja enxergando, talvez você não esteja contemplando nenhuma saída para a situação que você está enfrentando. Ei, olhe pela ótica dos céus, enxergue com o olhar da fé. Hebreus 11:1 nos diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, a fé, ela traz à realidade aquilo que existe, mas que ainda não contemplamos com os nossos olhos naturais. Como também a nossa fé, ela nos permite perceber que há um Deus cuidando de tudo no universo, que nada acontece fora do controle desse Deus, e que tudo é uma grande engrenagem que funciona, que se move sobre a ordem do nosso Deus. Então lance as redes aí na tua família, ei, na vida dos teus filhos. Lance as redes na tua vida profissional. Lance as redes aí na tua vida ministerial. Ei, lance as redes aí nas tuas finanças. Porque não é na minha força, na tua força, não é na minha capacidade ou na tua capacidade, mas é na capacidade, é na força daquele que nos manda lançar as redes. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez uma declaração que eu acho extremamente apropriada para esse momento. Quando ele diz assim: não vivemos de explicações, mas vivemos de promessas. O
Senhor tem promessa para mim e para você. Talvez você não contemple agora. Ei, mas hoje à noite eu quero desafiar você em nome de Jesus a olhar pela ótica dos céus. E o texto diz então que eles lançaram as redes. E lá no versículo 6, a palavra de Deus vai nos afirmar que, ao lançar as redes voltaram abarrotadas de peixes. Ao ponto, como diz no versículo 7, eles tiveram que pedir ajuda para o barco ao lado, para o barco dos seus companheiros. Provavelmente o barco de Tiago e João. E ali os dois barcos, com a grande quantidade de peixes, quase afundaram. E no versículo 8, Pedro faz a seguinte declaração, começa fazendo a seguinte declaração, ou o texto afirma que Pedro, diante daquela situação, a palavra vai dizer assim: vendo isto, ou seja, Pedro vendo aquela situação, ele então se prostra diante do Senhor. Pedro contemplando aquele milagre, eu imagino 1000 coisas passando pela cabeça de Pedro. Ele deve ter olhado tudo aquilo. Quando o texto diz assim no versículo 8, vendo isto, Pedro deve ter olhado para aquele tanto de peixe, para aquela situação, eles não dando conta de tudo aquilo. E ele deve ter se lembrado daquela noite, da noite anterior, em que eles ficaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram nenhum peixe sequer. E aí, de repente, ele está pela manhã com o seu barco abarrotado de peixes. Aquela era uma situação extremamente improvável, porque eles estavam pescando de madrugada, porque é o momento em que os peixes vêm à superfície buscando alimento. Então, de manhã seria muito improvável ver uma situação como aquela. Mas Jesus é aquele que muda as circunstâncias. Não acredite nas circunstâncias. As circunstâncias são especialistas em mentir para nós. Mas o Senhor não falha, o Senhor não chega atrasado. Vendo isto, contemplando aquele milagre, Pedro se prostra diante do Senhor Jesus e fala: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Afasta de mim porque eu sou frágil, Senhor. Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou limitado. Mas ao mesmo tempo, essa declaração de Pedro nos faz compreender que, de alguma forma, Pedro, reconhecendo a sua limitação, ele também reconhece a grandeza de Jesus, o poder de Jesus. Ele olha para Jesus não mais com um olhar natural, mas ele olha para Jesus com um olhar espiritual, na certeza de que aquele é o Deus vivo. E esse versículo 8, ele nos mostra algo muito importante. Quando Pedro contempla aquele milagre, os barcos abarrotados de peixes, quando ele olha para tudo aquilo, quando ele contempla tudo aquilo, isso mostra que eu e você não entendemos nada do nosso problema. Pedro, assim como seus companheiros, quando Jesus falou: ei, lança as redes, mas Senhor, nós pescamos a noite toda. Em outras palavras, Senhor, eu já sou um pescador experiente, eu tentei à noite, não consegui, já lavei as redes, o Senhor acha que eu vou jogar a rede agora e vai dar certo? Mas, talvez, duvidando da palavra de Jesus, ele mesmo assim obedece e lança. Mas toda essa situação nos mostra que eu e você não entendemos dos nossos problemas. Nós não sabemos qual solução dar aos nossos problemas. Muitas vezes estabelecemos estratégias, muitas vezes vamos procurar determinada pessoa achando que ali está a solução do nosso problema. Mas esse texto nos mostra que Jesus enxerga o que eu e você muitas vezes não enxergamos. O Senhor faz aquilo que está além da minha capacidade, da tua capacidade. Isso nos mostra que é o Senhor que entende do meu problema e do teu problema. É o Senhor Jesus que tem a solução para o meu problema e para o teu problema. Ei! O que aflige o teu coração nessa noite?
o que perturba o teu coração nessa noite. Eu quero convidar você a enxergar a tua vida, as tuas tribulações, não por uma ótica natural, física, material, mas que você possa contemplar tudo isso que hoje você olha e você não vê solução, que você possa enxergar tudo isso pela ótica dos céus, sabendo que Jesus, assim como operou um milagre na vida daqueles homens, o Senhor Jesus também, Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Mas o milagre, quando ele vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele tem um propósito: glorificar o nome do Senhor e nos mostrar que Ele é o Senhor. A partir do versículo 9, nós vemos que os companheiros de Pedro, Tiago e João também ficaram super impressionados com tudo aquilo. E o texto diz então que eles recolheram seus barcos e, ao convite de Jesus, eles seguiram Jesus e se tornaram discípulos de Jesus. Sabe, creia que esse teu problema, essa tua dificuldade, vai te levar para um outro nível no teu relacionamento com o Senhor. Um nível de maior intimidade, de maior proximidade. Talvez por causa dessa tua dificuldade você se distanciou do Senhor. Talvez por causa desse teu problema você esfriou, você esmoreceu, você desanimou, você retrocedeu. Ei! Enxergue agora pela ótica dos céus. Enxergue o Senhor fazendo um milagre na tua vida. E você podendo glorificar ao Senhor, testemunhar daquilo que o Senhor fez na tua vida. E que isso possa servir, acima de tudo, para que você possa andar com o Senhor a cada dia da tua vida. E levar outros também a andar com o Senhor, a servir ao Senhor. Ei, o que precisa acontecer na tua vida hoje, que você não vê solução, eu quero convidar você aí, aonde você está, do outro lado aí da telinha, a fechar os teus olhos e se colocar diante do Senhor. O desafio é: não enxergue essa situação de uma forma natural, humana. Contemple agora, por intermédio da ótica dos céus. Procure ver como Jesus vê a tua vida, o teu problema. Ei, chegou o tempo de você viver um milagre na tua vida. Chegou o tempo de você experimentar a solução na tua vida. Aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer. Se coloque diante do Senhor. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Nós Te louvamos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor não nos deixa como estamos, mas quando nos colocamos diante do Senhor, o Senhor transforma, muda a nossa vida, transforma as circunstâncias ao nosso redor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque em Ti nós podemos, Senhor, ter esperança. A esperança de que o Senhor tem dias melhores para nós. Vamos passar por lutas, dificuldades, mas a partir da Tua palavra, como foi liberada, ministrada hoje, nós podemos entender que há um propósito em tudo isso. E que a partir das nossas lutas, dificuldades, quando olhamos pela Tua ótica, nós podemos compreender que isso tudo tem o objetivo de mostrar que o Senhor é Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que a nossa vida está nas Tuas mãos, que a nossa vida está no Teu controle, e que nós não podemos perder a fé em Ti, a esperança de dias melhores, porque o Senhor, no tempo devido, no momento certo, o Senhor vai fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Jesus, nós queremos Te glorificar e dizer que Te amamos e dizer que o Senhor tem a primazia, tem o trono nos nossos corações. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Gera esperança agora nesse coração que está sem esperança. Gera fé, gera alegria de Te servir. Gera, Senhor, o desejo de permanecer, de perseverar, mas não na sua própria força, mas firmado no Senhor Jesus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer.
na vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Não nos deixe de acompanhar nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, BLN TV, se inscreva, participe, divulgue, porque quando você divulga, você está dando a oportunidade de que alguém seja abençoado por esta palavra, pelas palavras que estão sendo ministradas a cada semana aqui na nossa igreja e que estão sendo veiculadas no nosso canal. Esteja conosco, acompanhe as lives do meio-dia do nosso pastor, são palavras abençoadas, poderosas. Não deixe de estar conosco e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado por tudo que vivemos aqui nessa noite. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.